Hoje nós vamos ler, ouvir um texto do Shobogenzo, o mestre Eihei Dogen, na tradução de Kazuaki Tanahashi. A seleção dos trechos foi aleatória, eu que fiz, e eu acredito que é importante esse texto porque traz questões muito atuais e que dizem respeito a essa prática do budismo socialmente engajado, na medida, especialmente na visão dos Zen Peacemakers, na medida em que nós queremos não apenas apontar os problemas, mas referir ações proativas que nós podemos fazer como praticantes do Dharma na sociedade, né? Uma visão positiva dos problemas. Esse texto, esse capítulo chama Hai Hai Tokuzui, que seria reverenciar a medula ao reverenciar, receber a medula ao referenciar. A medula aqui se refere ao cerne dos ensinamentos, a algo que está além dos conceitos. Então, a tradução é minha, livre, mas eu acredito que está razoável. O mestre Dogen diz assim: na prática da iluminação insuperável e completa, o mais difícil é encontrar um professor, uma professora que lhe oriente. O professor orientador deve ser uma pessoa forte, independentemente de ser homem ou mulher. O professor, a professora deve ser uma pessoa dotada de autenticidade, com excelentes conhecimentos e espírito de uma raposa selvagem, um espírito transformador, quer viva no passado ou no presente. Esta é a face, a essência, de atingir a medula, a virtude orientadora. Isto é, não ignorar causa e efeito. Isso é, você e eu somos apenas isso. Depois de encontrar seu professor, sua professora que lhe oriente, pratique diligentemente no esforço do caminho, abandonando uma miríade de condições, sem perder um momento. Pratique com o coração, pratique além do coração, pratique mesmo com meio coração. Dessa forma, apague o fogo em sua cabeça, pratique com urgência, ou fique na ponta dos pés, pratique intensamente. Essa é a imagem de que nós deveríamos praticar como se os nossos cabelos estivessem em chamas, né? E deveríamos estar assim na ponta dos pés, sempre prontos para receber os ensinamentos. Se você praticar dessa maneira, não será destruída por demônios do ciúme. O ancestral, Huike, que cortou seu braço e alcançou a medula de Bodhidharma, aqui no caso, torna-se não outro, torna-se senão você. O mestre que abandona corpo e mente é você mesmo. Você atinge a medula e o Dharma é invariavelmente transmitido através da sua completa sinceridade e coração confiante. Não há um caminho que venha de outra coisa senão a confiança sincera. Não há direção que emerja de si mesma. Assim, você considera o Dharma como relevante e seu próprio corpo como algo menos significativo. Você se retira do mundo e faz do caminho a sua morada. Se você considera seu corpo mais importante do que o Dharma não é transmitido a você e você não será capaz de alcançar o caminho. Embora a aspiração de tornar o Dharma decisivo não se limite a um único caminho e não dependa de instruções de outros, deixe-me destacar um ou dois pontos. Considerar o Dharma decisivo significa o seguinte: se você encontrar alguém que mantém o grande Dharma, tendo recebido o reconhecimento, alguém que ouviu você atingiu minha medula, seja a pessoa uma coluna, uma lanterna, um Buda, uma raposa selvagem, um demônio, um homem ou uma mulher, você deve manter seu corpo e mente no seu assento do zazen e cuidar dessa pessoa até mesmo por eras incomensuráveis. É comum atingir corpo e mente, que são como as plantas de arroz, linho, bambu ou junco, amplamente difundidos, mas é raro encontrar o Dharma. Mais adiante nesse capítulo eu solucionei uma outra passagem que eu considero bastante significativa. Houve um monge tolo que fez a promessa de nunca olhar para uma mulher, nascimento após nascimento, mundo após mundo.
Em que era esse voto baseado? No método mundano? No Buda Dharma? No método exterior? No método do demônio celestial? Qual é a culpa das mulheres? Qual é a virtude dos homens? Existem homens prejudiciais e mulheres saudáveis. A esperança de ouvir o Dharma e deixar o lar não depende de ser homem ou mulher. Antes de se libertar da ilusão, homens e mulheres estão igualmente presos na ilusão. Na hora de se libertar da ilusão e de se dar conta da verdade, não há diferença entre homens e mulheres. Se você faz o voto de por muito tempo não olhar para as mulheres, você as deixa de fora quando jura salvar inúmeros seres sencientes? Se você fizer isso, você não é um bodhisattva. Como você pode chamar isso de compaixão de Buda? Isso é apenas um disparate dito por um Shravaka bêbado. Humanos e devas não deveriam acreditar em tal prática. Se você excluir aqueles que quebraram os preceitos, você pode excluir todos os bodhisattvas. Se você excluir aqueles que podem quebrar os preceitos no futuro, você pode excluir todos os bodhisattvas que despertam a aspiração pela iluminação. Se você os exclui dessa forma, precisa excluir todos. Então, como o Dharma de Buda pode ser realizado? Fazer tais votos é uma intenção maluca de tolos que não conhecem o Buda Dharma. Isso deve ser lamentado. Se você fizer tal voto de não olhar para as mulheres, será que o Buda Shakyamuni e todos os bodhisattvas em sua vida quebraram os preceitos? A aspiração deles pela iluminação era mais superficial que a sua? Reflita sobre isso em silêncio. Esse então é um capítulo trechos de um capítulo do Shobogenzo, e eu trouxe para partilhar hoje um pouco na mesma intenção que Koen-Roshi fez há 2 ou 3 semanas atrás, com relação a todas as minorias, e especialmente algo que no Zen é muito difícil de entender e aceitar, especialmente no Zen japonês, que é uma prática, inclusive até há pouco tempo atrás, as mulheres não tinham acesso a algumas áreas dos templos, né? E só podiam ocupar funções subalternas. Eu, pessoalmente, considerei um grande presente ter minha atenção chamada para esse texto, por conta de que isso foi escrito em 1240, século XIII, e nós, como sociedade, ainda lidamos com essas questões de que a forma que um ser ocupa possa ser um obstáculo ou um referencial para a realização. Eu nem gosto do termo iluminação, né? Mas para a realização dentro do caminho do Buda Dharma. Então fica esse texto como um desequilíbrio positivo para que a gente se dedique ao estudo, para que se dedique à prática, mas, na minha opinião, fundamentalmente, para que a gente questione, para que eu questione as minhas atitudes, os meus preconceitos e a minha forma de responder à realidade. Eu sinto que isso é absolutamente urgente nos nossos tempos históricos, ainda mais quando nós vemos fatos tão lamentáveis acontecendo em todo o mundo dito civilizado, né? Então eu me sentirei muito contente se for de alguma utilidade para vocês esse texto, e reafirmo aqui então a nossa intenção como praticantes, e tanto no Zen tradicional, mas especialmente na prática dos peacemakers, de trazer sempre uma discussão saudável, dialógica e que gere um desequilíbrio positivo nas pessoas que têm contato conosco, né? Acima de tudo, para encerrar, eu gostaria de dizer que o maior ensinamento é a nossa prática, né? Por mais bonita que seja uma palestra, a citação de um sutra, a demonstração de uma erudição, isso, com todo respeito, não vai resolver os problemas da sociedade. Eu acredito muito nesse princípio que vale tanto para a economia como para o Buda Dharma.
O que resolve é uma prática localizada, que seja inspirada por uma visão do todo, de uma só casa planetária, uma só família, que é a nossa espécie humana, mas que isso seja realidade, para a nossa casa, para o nosso ambiente relacional próximo e que isso se expanda assim como que em ondas, né, na sociedade, de modo que nós possamos, como seres humanos, encontrar alternativas viáveis para a nossa existência e para a harmonia na nossa convivência dentro do tecido social.